Prezadíssimos alunos, sejam bem-vindos a esse nosso encontro. Vamos conversar agora sobre o seu edital, o edital da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais 2025 e de que forma o perfil da banca Consulplan irá influenciar na execução dessa prova. De que maneira essa banca traz a articulação das disciplinas, quais são as disciplinas que essa banca elenca em linha de frente para abordar em sua prova? De que maneira ela irá estruturar o interior da sua construção de prova? E também como será a sua visão perante essa formação de estudo para que você obtenha êxito no momento de realizar a sua prova. Peço a vocês que coloquem no chat dúvidas, comentários, fiquem à vontade, o encontro é nosso, é uma articulação, uma aproximação nossa, uma aproximação viva entre eu, você e a língua portuguesa, combinado? Então, fiquem à vontade, e aí no finzinho da aula, a aula terminou, já irei responder a todos os comentários, a todas as questões, as dúvidas que vocês tiverem, combinado? Então, vamos lá para ganharmos tempo. Vamos enxergar o seguinte: como foi a disposição das disciplinas no interior do seu edital? Primeiro passo fundamental, para que você consiga organizar seu estudo. É a primeira coisa que o candidato tem que enxergar. Como eu vou organizar meu estudo? Meu estudo vai ser organizado colocando em primazia, colocando em segundo plano quais disciplinas? Primeiro plano, qual disciplina vem para estudar? Em linha de frente com veemência, como eu devo enxergar, como eu devo organizar o meu dia. É o primeiro passo para quem quer obter êxito. Nossa banca Consulplan estabeleceu no interior da sua articulação de edital a língua portuguesa como carro-chefe, trazendo 10 questões. A sua prova terá, na parte de conhecimentos gerais, 10 questões de língua portuguesa, 10 questões de legislação educacional e 20 questões de conhecimentos específicos. Essas três matérias, essas três disciplinas, na realidade, elas compõem o carro-chefe da sua prova. Paralela a essas disciplinas, a banca elencou matemática aplicada, 5 questões, e direitos humanos, 5 questões. Então, eu pergunto a vocês, qual é a ordem nossa de estudo? Claro que é direcionada, a nossa ordem de direcionamento é em razão das disciplinas que serão mais densas em sua prova, que apresentarão maior recorrência de questões, ou seja, língua portuguesa, legislação educacional e conhecimentos específicos são unidades que você precisa no seu dia a dia agregar, estudar, procurar, se informar. Concordo? Então, qual que é aqui uma ideia de estudo, de organização de estudo? Jacira, recebi várias perguntas desse tipo, no decorrer da semana. Jacira, como eu posso me preparar para esse concurso? Eu trabalho em 2 turnos, não tenho muito tempo para estudar, eu só tenho ali 3 horas que eu consigo dedicar. Gente, presta atenção, não é a quantidade que você estuda que traz êxito. Não é isso, tira da sua cabeça isso, ainda mais no que diz respeito à Consulplan. Não é a quantidade, é a qualidade. Então, por exemplo, organiza no seu dia com uma organização que seja flexível, que você possa realmente fazer. Não é aquela organização utópica. Não, realmente você irá fazer. Então, organiza, por exemplo, 1h30, ok? De estudo todos os dias. Pode ser 30 minutos de manhã, 30 minutos à tarde, 1 hora à noite, meia hora à noite. Se você conseguir estudar mais, joia. Mas tenta reservar 1h30. E pode até alternar, não tem problema, dividindo esse horário durante o dia, de acordo com a sua agenda. Mas olha como é que funciona a organização. Se você tem 1h30 para estudar por dia, 1 hora você estuda língua portuguesa, 30 minutos legislação educacional. Não é para estudar a língua portuguesa 1h30. Jacira, mas eu amo língua portuguesa, eu amo
Jacira, eu não gosto de língua portuguesa, mas eu gosto das suas aulas. Enfim, fico lisonjeado quando recebo esses comentários todos. Mas prestem atenção, a sua mente precisa descansar, principalmente se você trabalha de forma pesada. Então, se você estudar 1h30, o conteúdo que você gosta, ou 1h30 só o conteúdo que você tem dificuldade, a sua mente ela não traz evidências de matéria. Então, ela não traz aquele descanso para relacionar as informações que realmente você estudou naquele momento. Então, o ideal é, por exemplo, tem 1h30 para estudar. Então, 1 hora eu estudo língua portuguesa durante 1 hora. Se eu tiver que fragmentar esse estudo, por exemplo, em 30 minutos de manhã, 30 minutos à tarde, não tem problema, tá? Estudo 1 hora língua portuguesa e 30 minutos eu estudo legislação educacional. No outro dia, você inverte. Você estuda 1 hora legislação educacional, 30 minutos língua portuguesa. No outro dia, você insere uma outra matéria. Estudo 1 hora língua portuguesa e 30 minutos de uma outra matéria. Por exemplo, 30 minutos de direitos humanos. No outro dia, entenderam como é que você vai fazendo? Você vai intercalando. O importante é que você mantenha contato com todas essas disciplinas no decorrer da sua semana, no decorrer de 15 dias, que você não fique focado, vou estudar toda a língua portuguesa, depois eu estudo direitos humanos, depois eu estudo legislação educacional. Não é assim que vai funcionar, ok? Então, o primeiro passo é tentar trazer essa flexibilidade para o seu estudo, fazendo com que essa flexibilidade seja organizada pelo escopo do que a banca mais preza no edital. Língua portuguesa, legislação educacional e parte específica. Combinado? Joia. Outra informação importante, no fim de semana, geralmente, nós temos um pouquinho mais de tempo. Aí é o momento de você fazer um exercício, é o momento de você revisitar as informações que você anotou no decorrer da sua semana. Entenderam como é que funciona? Aí você traz essa forma e aí você assiste a outras aulas, ok? E assim você vai se preparando pouco a pouco e obtendo êxito. Preste atenção, não é quantidade, é qualidade. Outra coisa que eu chamo a atenção de vocês demais para esse tipo de escopo aqui, de matéria distribuição, a forma, gente, como a banca distribui as matérias no edital, já diz como ela vai organizar essa prova, como ela vai trazer em linha de frente esses conhecimentos. Preste atenção, ela colocou direitos humanos um tópico separado de legislação educacional. Existem alguns editais que incluem os direitos humanos, eles incluem os direitos humanos, esse tópico de direitos humanos no interior das legislações educacionais, né? Ok? Esses estatutos, por exemplo, ECA, PCD, Estatuto do Idoso. Existem editais que incluem esses estatutos no interior da legislação. Ela não fez isso, ela colocou separado. Por que ela colocou separado? Porque ela quer, a banca deseja que você observe de que maneira a legislação educacional dialoga com os estatutos. Quando você for estudar legislação educacional, não é para separar na sua mente. Estudei legislação educacional, estudei direitos humanos, é para você começar a fazer um diálogo entre essas unidades. O que, por exemplo, o ECA tem de pertinência com as informações que eu estudei nessa lei aqui. Ok? Nessa concepção de legislação educacional, esse item que foi destacado aqui no meu edital, como um item de legislação educacional, como ele dialoga com os outros estatutos? É assim que nós pensamos de forma articulada para obter êxito na Consplan. Combinado? Outra informação, vamos lá conversando sobre esse edital. Estou tentando trazer aqui para vocês tudo o que foi de dúvida, o que eu recebi de e-mail, de mensagem, minha equipe recebeu e me passou sobre as dúvidas que os alunos foram tendo sobre o perfil da banca Consulplan. Jacira, recebi essa pergunta assim, muito forte. Jacira, qual é o estilo da banca Consulplan? Qual é o carro-chefe da banca Consulplan? Porque todos sabem que eu gosto de trabalhar a banca. Então, eu gosto de ministrar falando sobre a banca. Então, vamos enxergar aqui como é a banca Consulplan. Cada banca, Fumarc, Consulplan, cada banca possui um estilo de cobrança, FCC, cada banca possui um estilo de cobrança. E aí, nesse estilo próprio, cada uma delas enaltece, irá elencar
princípios de organização da prova. Por exemplo, se fosse uma banca como a FUMARC, a Sué Constuplan, mas só para a gente ter uma noção aqui, se fosse uma banca como a FUMARC, a sua prova na área educacional viria gigantesca. E a FUMARC, como tem muita força em gêneros textuais, ela iria fazer recorte, vários recortes, não é um ou outro que a Constuplan pode fazer, não é um ou outro, a prova inteira, tanto na parte de conhecimentos gerais como na parte de conhecimentos específicos, principalmente na parte de conhecimentos específicos. Se fosse uma FUMARC da vida, o que ela faria? Ela faria recortes das legislações educacionais, traria um texto para fazer um contexto entre esses dois recortes, uma base textual, um recorte de uma legislação, um pedacinho da legislação educacional, um artigo, algo nesse sentido, e aí sim, com base nessas duas leituras, ela formularia um enunciado e te faria a pergunta. Então, a prova viria gigantesca. Constuplan não é assim. A Constuplan é uma banca com enunciados mais objetivos, porém, ela não cansa tanto o aluno no que diz respeito ao tamanho físico da prova, mas ela cansa o aluno mentalmente. Como assim, Jacira, ela cansa o aluno mentalmente? Se o aluno não tiver conhecimento de como é o comportamento da banca Constuplan nos enunciados, mesmo que ele saiba a matéria, ele não sai do meio do caminho. Eu te falo isso com total segurança. Jacira, mas eu domino muito direitos humanos. Nossa, direitos humanos, essas 5 questões que a banca colocou aqui de direitos humanos, ó, para mim é fichinha. Irei fazê-las na maior tranquilidade. Constuplan, não. Constuplan, não. Constuplan, você pode dominar o conteúdo, você pode conhecer o conteúdo e marcar um gabarito errado. Mas eu conheço tudo de direitos humanos, gente. Como eu pude marcar esse gabarito errado? Sabe por que pude marcar o gabarito errado? Te falo por quê. Porque o enunciado da banca é um enunciado diferente. O enunciado, ela traz um linguajar próprio. Eu vou ilustrar isso para vocês aqui com questões da minha área. Ela traz um linguajar próprio. Então, esse aluno, ele fica muito à mercê. Ele fala assim, gente, eu li o enunciado, não entendi o que a banca perguntou. Geralmente, as pessoas falam muito isso sobre a Constuplan. Porém, em contrapartida, quando você estuda o linguajar da banca, você responde certo todas as questões. Por quê? Porque ela traz uma cobrança muito específica. Ela não é uma banca que tem variação de norma interna no interior da elaboração da prova. É uma banca que traz um gabarito específico, uma questão específica. Ela traz o linguajar dela. Isso que eu quero dizer. Se você conhece o linguajar dela, você vai longe. Quer ver? Vou te mostrar aqui. Projetei na tela, peraí. Quer ver? Olha lá. Então, dentro da língua portuguesa, ela trouxe na parte de conhecimentos gerais esses conteúdos aqui. Textos, interpretação e compreensão de textos, dentro da questão da língua e da linguagem, funções da linguagem, discursos, figuras de linguagem, gênero poético, discurso direto, indireto, enfim, né? Fonética, ortografia, morfologia e literatura, sintaxe e literatura. Dentro da sintaxe, ela não fez uma cobrança específica de vários conteúdos. Por exemplo, aqui na parte da sintaxe, na parte de conhecimentos gerais, você não tem concordância verbal e nominal, você não tem regência verbal e nominal, você não tem crase aqui dentro, dá uma olhada, você não tem pontuação, né, na parte de conhecimentos gerais. Na parte de conhecimentos específicos, quem for PEB de língua portuguesa terá esses conceitos cobrados no interior da sua parte específica. Regência, crase, concordância, pontuação são conteúdos internos da sua parte específica para quem é PEB de língua portuguesa. Quem não for PEB de língua portuguesa, essa cobrança não vem, ok? Tá? Então, a parte dos conhecimentos gerais, ela cobrou isso aqui. E cobrou o campo da literatura. Por quê? Porque o Estado sempre tem essa veemência, indiferente da banca, é uma relação que o Estado tem de sempre enaltecer a linguagem da literatura. Então, os editais que são inerentes ao Estado,
eles têm essa veemência, diferente da banca, de sempre puxar para essas questões da literatura. Só que são questões muito brandas. São questões que, se você estudar o autor em si, você não precisa ler obras literárias, você precisa entender os estilos, as estéticas, né, de escrita de cada época. É fácil, a questão da literatura não é difícil. Chama a atenção de vocês para qual é o carro-chefe dessa prova. Aqui, ó. Ok? Questão da linguagem e de texto. Isso aqui é o carro-chefe dessa prova. Por quê? Porque essa questão aqui à frente da sintaxe, frase, oração, período, ela vai trazer um linguajar próprio. Ela vai trazer um linguajar próprio, o aluno vai ler e geralmente não entende o que é para fazer. Ele pode estudar período simples, período do jeito que for, decora a conjunção, já sei, eu sei todas as conjunções mais tradicionais, eu sei todas e sei o sentido de cada uma delas. Joia! Chega lá na hora da prova e não sai do meio do caminho. Mas isso, em contrapartida, se nós formos pensar, é muito bom. Por que é muito bom? Porque se você estudar com lógica, você obtém êxito na prova. Então, a banca não vai enaltecer quem decorou, a banca vai enaltecer quem realmente estudou e compreendeu. Vamos enxergar outra informação muito importante antes de eu passar para os exemplos de linguajar da Consulplan. Quando vocês forem fazer a prova de vocês, não interessa se é na legislação educacional, se é no direitos humanos, se é na parte específica, a língua portuguesa estará em linha de frente. Como assim em linha de frente? Pelo fato de a Consulplan ter o linguajar muito próprio dela, se você estudar a língua portuguesa de forma certa, essa facilidade de compreender os enunciados que são subjacentes à língua portuguesa, essa facilidade, ela irá permear facilidade para o entendimento de um enunciado de uma legislação educacional, ela irá permear uma facilidade de entendimento para a questão dos direitos humanos. Então, essa compreensão articulada de como é o enunciado da Consulplan trará êxito para vocês, sim. Então, prestem atenção, sem sombra de dúvida nenhuma. A língua portuguesa é o carro-chefe do nosso edital. Ah, Jacira, você está dizendo isso porque você ama a língua portuguesa, respira a língua portuguesa o dia inteiro, a gente observa que você tem um amor por essa língua. Não, não estou dizendo por essa razão. Estou dizendo a vocês pelo seguinte aspecto: se a Consulplan tem um linguajar próprio e ela traz esse linguajar próprio no seu escopo de enunciado, em todos os seus enunciados, preste atenção que esse linguajar próprio estará presente em quais partes? Em todas, principalmente nas legislações educacionais, na parte específica, concordo? Lógico. Vou mostrar a vocês aqui, olha. A pessoa foi lá e estudou conjunção, decorou conjunção, quais são as conjunções de finalidade, quais são as conjunções de consequência, estudou tudo, ok? Decorou. Quando chega no interior da prova, a pessoa nervosa, porque ela tem a pressão do tempo, concordam? A pressão do tempo influencia demais na hora da prova, demais, cega a pessoa na hora da prova. Então, ela tem que ter um ponto de apoio. Na hora da prova, a pessoa lê e não observa o que a Consulplan pediu. Dá uma olhada nessa questão que foi de prova voltado para a PEB, Consulplan. Olha lá. As orações finais expressam o efeito visado, um propósito. Assinale a seguir o trecho que exemplifica a ocorrência da oração a que se refere a assertiva anterior. Olha o enunciado dela. É um enunciado, gente, que a gente brinca e diz assim, todo enchavecado para te perguntar. Procura para mim qual é a oração que traz ideia de finalidade. É isso que ela quer. Só que o enunciado dela não é grande. Observaram que a questão não é grande? Ela não faz intercâmbio com outras partes. Não, é um enunciado mais curto, porém, é o que eu falei, ela não cansa o aluno no aspecto que de tamanho da prova, de tamanho de enunciado, mas ela te cansa na questão de compreender o que ela quer. O que ela quer? As orações finais expressam o efeito visado, um propósito, ou seja, e ela quer um exemplo, olha aqui, ó, um exemplo dessa informação aqui, então vou encontrar uma oração que dê a ideia de quê? De finalidade. Aí quando eu vou olhar aqui dentro,
A única oração que expressa ideia de finalidade é essa, porque tem aqui o para. Então, meu olhar já iria cair nela. Jacira, como assim? Olha lá. O que significa que o impacto global das estradas deve ser ainda maior? Note, aliás, que essa estimativa do número de fatias separadas pela ação humana provavelmente é conservadora. Gente, a pessoa perde um tempo aqui, lê, perde tempo lendo cada uma dessas unidades e não gabarita certo. O que ela quer? Uma oração final. Procura aqui dentro em que lugar existe uma conjunção que denomina finalidade. Estudo para ser aprovado. Ou seja, qual é o meu fim? Qual é o meu objetivo? Ser aprovado. Então, estudo com qual finalidade? Ser aprovado. Concordo? Acordo todos os dias para treinar, para malhar, enfim, para praticar exercícios físicos. Vamos lá. Qual é a finalidade? Acordar cedo com qual objetivo? Qual é a finalidade? Praticar exercício físico. Então, dá uma olhada. Esse para que foi colocado aqui, ó, para que ver apoiada, que é o quê? Ele é o nosso gabarito. Só que olha o tipo de gabarito, o tipo de enunciado para achar um gabarito. Observaram? É isso que eu quero que vocês entendam. E essas articulações é o que eu irei mostrar aos meus alunos todos. Nós vamos estudar a matéria, ok? Combinar com exercício, para entender o jeito da banca, porque senão não sai do meio do caminho. Já se entendi toda a aula, jóia, entendeu toda a aula? Ok, mas vem para cá, vem aqui, vamos fazer exercício, ok? Vamos fazer a combinância com o exercício, porque senão não vai sair do meio do caminho. Então, por que eu bato o martelo que no interior dos cursos teóricos tem que ter combinância com exercício? Ah, trabalhei ali, por exemplo, conjunções, porque é uma banca de veemência em texto, é uma banca que traz... Qual é o carro-chefe dessa banca? Aspectos semânticos. É uma banca que traz o sentido em linha de frente. Gente, estudei as conjunções. Se você não praticar com o que a banca te pede no enunciado, você perde tempo no horário da prova. Você pode até achar o gabarito, mas você não pode perder tempo. Concorda comigo? Já eu até achei o gabarito, mas eu tive que ler as questões todas para poder achar. Não, era bater o olho aqui e marcar aqui, ó, em menos de um segundo. Orações finais? Peraí, deixa-me ver aqui onde tem uma conjunção de finalidade. Ah, o para está aqui, mas deixe-me verificar se realmente ela trouxe aqui ideia de finalidade. Sim, ela trouxe a ideia de um objetivo, uma razão, uma finalidade para aquela razão acontecer, para aquele fato acontecer. Então, ela trouxe uma ideia de fim, uma ideia de finalidade, um objetivo. Jóia, vou marcar, tá? É um perigo. Perigo. Vamos lá. É possível identificar elementos que constituem um discurso subjetivo em... Já cansei de ver aluno passar aperto com esse tipo de enunciado da Consulplan e ele é corriqueiro. Todas as provas que a banca Consulplan na minha área deseja trazer uma prova densa, uma prova pesada, uma prova que gaste o tempo do aluno, para que esse aluno não saiba organizar o tempo dele, despenda um tempo do aluno em uma dada questão, fazendo com que ele chute outras questões, porque não deu nem tempo de ler, ela traz esse tipo de questão. Preste atenção, o aluno aqui, ele começa a ler aqui, começa até a esfriar a mão, suar a mão. Eu não sei vocês, depois vocês comentam comigo. Começa a suar a mão, gente, começa a esfriar o corpo todo, porque ele fala assim, meu Deus do céu, o que é discurso subjetivo? Aí ele lembra do discurso direto, do discurso indireto, do discurso direto livre, enfim, ele faz uma confusão, ele faz concorda? É direto livre ou indireto livre? Nossa, Jacira, me perdi aqui nesse meio do caminho. Ele começa a ter uma confusão de informações. Ele fala, não, mas eu não me lembro de ter estudado discurso subjetivo. Eu estudei os 3 tipos de discurso dentro do aspecto literário, mas eu não estudei discurso subjetivo. Sabe o que a Consulplan quer de vocês? Um adjetivo que consiga variar de pessoa para pessoa. Por exemplo, se eu falar assim, essa blusa é preta. Sim, para todos, a característica dessa blusa é preta. Essa blusa é de manga comprida. Sim, para todos, a blusa é preta e é de manga comprida. Concorda comigo? Agora, se eu disser essa blusa é bonita, bonita já é um aspecto que pode variar. Alguma aluna minha pode falar assim, mas eu não gostei dessa roupa que a Jacira usou hoje, não. Essa blusa não era bonita, é uma blusa básica, não era bonita. Eu posso falar, nossa, eu gosto muito,
Por quê? Porque eu passo o dia inteiro na rua, é uma blusa térmica, uma blusa para mim, muito funcional, para mim é linda, porque eu jogo uma echarpe, ela comporta, dá uma olhada. O que é um aspecto subjetivo? Aspecto subjetivo, ele é concentrado no adjetivo, que traz esse grau de subjetividade, ou seja, uma informação que pode variar de opinião para você e para mim. Eu posso achar um carro bonito e você não achar. Eu posso achar um carro confortável e você não achar. Mas se aquele carro for vermelho, ele é vermelho para mim e é para você. Ok? Então, o que eu quero? Claro, né, gente? Ciro, mas existem pessoas que têm uma percepção diferenciada. Preste atenção e foca comigo. Preste atenção. O que é discurso subjetivo? Como eu procuro? Primeiro, eu centralizo a minha visão em adjetivos. Segundo passo, eu vou buscar adjetivo que seja o quê? Variável de pessoa para pessoa. Olha lá. Formou-se em economia e contabilidade, casou-se e é pai. Gente, primeiro, formou em economia e contabilidade. Não tem nem adjetivo aqui dentro, e mesmo se tivesse, é um dado técnico, é um dado assim, é certo. Isso aqui é certo, não tem nem como contestar. Letra A eliminada. Conta Nick, no seu livro Me Dá um Abraço, lançado pela editora Mundo Cristão. Gente, encontro adjetivos? Encontro. Lançado é um verbo no particípio que aqui dentro é adjetivado, mas se ele foi lançado pela editora, foi lançado para mim, foi lançado para você, foi lançado para todos. Isso é um dado, ok? Isso é um dado. Olha lá, histórias de superação são sempre fascinantes. Ah, pronto, achamos. Pode ser fascinante para mim, pode não ser fascinante para o outro. Concordo? Isso aqui é um dado subjetivo. Histórias de superação são sempre fascinantes. Esse é o gabarito. Esse é o gabarito. Mas me diz, se você não entende o enunciado, você não faz a questão. E assim irá ocorrer em legislação educacional, assim irá ocorrer em direitos humanos, assim irá ocorrer nessa parte específica e na minha área, que é a língua portuguesa. O que eu quero chamar a atenção de vocês? Por que eu estou dizendo? Língua portuguesa é o carro-chefe. Carro-chefe, não tem como falar que não é. É o carro-chefe nesse edital. Se você estudar a língua portuguesa de forma certa, de forma lógica, você consegue tirar total nessa prova. Eu tenho inúmeros alunos que já foram aprovados porque era Consulplan. Eles falam assim, nossa, vou aproveitar que é Consulplan. Por quê? Porque eu estudei de forma lógica, eu entendo o que a Consulplan fala e os meus concorrentes não. Entenderam, gente? Vamos aproveitar que nesse edital é a Consulplan. Vamos usar dessa margem para nós obtermos êxito. E quando eu falo nós, por quê? Eu trabalho a língua portuguesa com total paixão, mas quando o meu aluno é aprovado, em mim aflora uma convicção muito grande de que eu nasci para ministrar aula. A minha função é essa. A sua vitória faz parte da minha conquista de ser a cada dia uma professora mais forte, mais veemente, que consiga alcançar junto com seus alunos histórias de sucesso. O sucesso é seu, a alegria é mais ainda minha. Por quê? Porque eu estava junto com você nessa jornada. Então, olha como que entender o enunciado te coloca nos luz à frente de concorrentes. Vamos aproveitar que é a banca Consulplan, vamos colocar em pauta esse linguajar dela. Dá uma olhada, não existe uma outra opção aqui não. Nick, fulano de tal, nasceu sem pernas e sem braços devido a uma síndrome, né, rara, denominada tetraamélia, que ocorre por falha. Enfim, não tem outro adjetivo aqui dentro para falar assim, ele é subjetivo. Então, discurso subjetivo é um adjetivo que vai variar, ok? Irá variar de percepção para mim e para você. Olha como que é forte quando você estuda enunciado e sabe o que você está fazendo. Olha lá. Dentre as estratégias de referenciação, outra coisa que essa banca adora, processos de referenciação. Jacira, mas no meu edital não veio isso escrito, não estava escrito no edital. Referenciação, sim, estava escrito no seu edital, a partir do momento quando ela coloca interpretação de texto.
ela abre precedência para perguntar para você processos de referenciação. O que é isso, Jacira? O que são processos de referenciação? São retomadas textuais. São aquelas palavras que vão ligar informações postas anteriormente a informações que vão ser inseridas em seu contexto, em seu texto. É aquele elo, aquela relação entre uma informação e outra. Se você dissesse assim, o Brasil, que é um país subdesenvolvido, esse que retoma a palavra o quê? Brasil é um processo de referenciação. Entendendo? Então, os processos de referenciação, eles ocorrem em toda forma de retomada de texto. Qualquer palavra que, de alguma maneira, anunciar para você que ela foi colocada, mas que ela tem por objetivo retomar uma informação que já foi posta, ela dá aqui sequência, ela relaciona a informação à frente com o que foi dito anteriormente para o assunto continuar, é um processo de referenciação textual, e a banca Consulplan não abre mão disso. Olha lá, dentre as estratégias de referenciação pode-se indicar a retomada do objeto já presente no discurso. Olha o jeito dela falar, gente. Isso aqui foi uma prova de PEB. Dentre os trechos a seguir, tal estratégia só não pode ser identificada. E essa questão do só não, do exceto, que é outra coisa que a Consulplan gosta demais de fazer, atrapalha muito o aluno se ele não tiver atenção. Então, o que ela falou aqui? Ela precisa que você encontre uma unidade que não contém processo de referenciação. Não vai ter referenciação. Porque quando ela fala, ela explica, geralmente, gente, ela traz uma palavra, explica o que é e te pede a seguir uma opção que não tem aquilo. Então, o que ela faz? Ela emoldura na sua mente a visão do que ela quer. Você fica com aquela relação articulada sobre aquela informação, só que ela está te pedindo a que não é. Automaticamente o aluno começa a procurar a que é, sabe? É tomar cuidado o tempo inteiro. Olha lá, isso é o jeito dela. Tal estratégia só não pode ser indicada em. Então, quando nós começamos a mexer aqui, ó, que ocorre por falha na formação embrionária. Esse que aqui, ele nos dá a ideia de retomar uma informação que estava aqui antes, não é? Isso que ocorre por falha, essa doença, essa causa, essa relação, essa articulação, enfim. Não preciso. Geralmente, sabe o que o aluno faz aqui? Quando não conhece o jeito da Consulplan trabalhar? Ela informa o parágrafo. Esse aluno, na ingenuidade, retoma o parágrafo. É outra coisa que a gente vai conversar. Quando retoma e quando não retoma, ok? Em outros encontros nossos, em outras formas nossas de interação, eu vou mostrar a vocês quando volto ao parágrafo para ler alguma coisa e quando eu não vou voltar. Ela me ofereceu, Jacira, ela me indicou o parágrafo, eu devo voltar? Não, não vai voltar. Não vai voltar. Porque se voltar, você vai gastar um tempo que você não tem, do qual você não dispõe. Ela te dá informação para te aguçar, para te falar assim, será que esse aluno me conhece? Será que esse candidato me conhece? Vou colocar o parágrafo aqui. Porque na hora que eu colocar o parágrafo, ele vai achar que, obrigatoriamente, ele tem que voltar para ver que palavra esse que retomou, se ele retomou. Gente, leia e observa que ele retomou. Se ele retomou, não interessa se é doença, não interessa se é crise, não interessa se é algo positivo, negativo, não interessa o que ele retomou. Dele retomar, seja qual palavra for, já é um processo de referenciação. Então, ó, só não pode. Então, a letra A eu já elimino, porque aqui existe referenciação. A incrível e emocionante vida do australiano Nick fulano de tal. Gente, cadê alguma palavra que retoma outra que já foi escrita? Ah, colocaram um parágrafo? Colocaram, ó. Primeiro. Você vai voltar? Não vai, não. Aluno meu não vai, não. Aluno meu não vai voltar. Por quê? Porque aqui dentro não existe nenhum dado remissivo. Um pronome relativo, um pronome possessivo. Aí vem o nosso curso e abraça o aluno falando, ó, quais são as classes que podem ser remissivas em linha de frente? Aí a gente vai estudar processo remissivo. Quais são? Pronome relativo, pronome possessivo. Às vezes, esse processo de referenciação vem no substantivo, que consiga retomar a palavra que já foi dada, que já foi mencionada. Aí esse aluno estuda quais são os tipos de referenciação
quais são as classes que podem oferecer essa referenciação de forma mais fácil dentro do texto, e aí combina com o exercício. Entendeu? Precisa entender isso aqui, ó. Precisa entender o linguajar. Olha lá, já sei a resposta, é a letra B, só não, não tem referenciação, é a letra B. Por quê? Porque não tem nenhum dado gramatical aqui que faça esse processo. Presta atenção, não é uma banca que você vai abrir a questão e lá estarão várias questões gramaticais. Mas você vai usar a gramática o tempo inteiro. Se você for um aluno esperto, você vai usar essa gramática até lá na prova de legislação educacional, principalmente na sua parte de conhecimentos específicos, porque ela vai entrar em linha de frente, fazendo aquela articulação de leis com bases de ensino, entendeu? Olha lá. Apesar de suas limitações, nós acabamos de falar quais são as unidades gramaticais, as unidades lexicais que nos favorecem, ok? Um processo de retomada semântica. Unidades vão favorecer. Quais vão favorecer? Pronome relativo, um pronome possessivo. Aqui, apesar de suas limitações, traz uma visão clara que essas limitações, de alguma forma, já foram demonstradas, já foram citadas, porque quando você põe o suas mais substantivo, pronome possessivo, olha lá, isso aqui é certo, pronome possessivo mais substantivo é processo de referenciação, demonstrado de forma clara. Elimina a letra C. Letra D. E agora ele chega com uma turnê ao vivo entre 3 e 8 de outubro no Brasil. Ok, outro processo de referenciação, os advérbios temporais. Você achou um aqui? Achou, olha o agora. Então, o que eu quero mostrar com esse encontro nosso, no qual eu fiz uma breve explanação do comportamento da Consulplan para que você consiga organizar seus estudos, para que você consiga priorizar o que estudar e que, principalmente, você entenda que a Banca Consulplan tem um linguajar próprio. Qual é o meu objetivo? Oferecer a você um caminho de mais luz. Porque o aluno pega um edital, ele não sabe nem por onde começar, nem o que estudar, como fazer, sabe? Então, assim, é a minha tentativa de mostrar a vocês que existem formas mais fáceis de vocês estudarem, de vocês organizarem os estudos, de vocês manterem com vocês mesmos esse compromisso de estudo e que existem formas mais fáceis de vocês obterem um êxito ao qual vocês tanto almejam, que é a aprovação nessa prova, nesse edital da Secretaria de Estado de Educação. Combinado? Vamos combinar o seguinte, vou responder, finalizamos a nossa aula, vou responder às dúvidas, aos comentários de vocês, a cada uma delas, combinado? E aí, espero encontrá-los em um próximo encontro nosso, espero estar com vocês em um próximo encontro nosso para tirar outras dúvidas, para trazer outras orientações, combinado? Beijo carinhosíssimo a todos vocês, muito obrigada pela companhia, foi um prazer imenso. Tchau, tchau.